Vamos dar início à reunião. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, grande foco Vida do Universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião à distância do Racionalismo Cristão. Hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2026, vamos responder a perguntas que são enviadas à nossa sede mundial através do WhatsApp e do Telegram, mais 5521 997227845, ou também pelo e-mail faleconosco@racionalismocristão.org. Então, após essa primeira etapa da reunião, que é a limpeza psíquica, passamos à segunda etapa, que é responder a essas indagações que são enviadas à nossa sede mundial. A primeira delas é perguntando o seguinte: atravessei uma sequência de perdas dolorosas recentemente e cheguei a achar que não teria forças para continuar. Na semana passada, o presidente falou que todos têm condições de superar seus reveses por serem espíritos em evolução. Mas na prática, quando a dor e desânimo pela vida tomam conta, como posso recuperar a vontade de viver? Realmente, lamentamos, você estar passando por essa situação que muitas pessoas passam, estão sujeitas a passar. Ninguém é privilegiado, mesmo as pessoas que seguem a filosofia do racionalismo cristão, se disciplinam, também não estão livres de passar por reveses, de ter momentos de desânimo, né, de perda da energia vital, que é a energia anímica. Porém, nós sempre orientamos que essa disciplina seja seguida à risca, não é? A limpeza psíquica 2 vezes ao dia, como forma de fortalecer, porque a tríade do racionalismo cristão é essa: fortalecer, esclarecer e espiritualizar. Então, a nossa orientação é justamente essa. Primeiro momento, se fortalecer constantemente através dessa conduta da limpeza psíquica, mas também se esclarecer através da leitura reflexiva das obras do racionalismo cristão, principalmente o nosso livro Base Racionalismo Cristão, na sua 46ª edição e última edição, para que dessa forma possa escutar a si mesmo, mas também escutar o que o astral superior nos fala. Eu sempre digo que a linguagem dos espíritos livre da matéria, sem o corpo físico, é o pensamento. Então precisamos dar muita atenção e valor ao que pensamos, ter muita responsabilidade, tomar muito cuidado. Para quê? Para que nos coloquemos em condições ideais de o bem atrair e o mal repelir. O bem atrair para recebermos as intuições benéficas do astral superior, como neste momento, numa reunião como essa, estamos recebendo. Então, quando está passando por um problema, está nessa situação de desânimo, de falta de vontade de seguir na vida, é um desequilíbrio psíquico que você está passando e que precisa que precisa de reação. E essa reação está justamente nessa conduta que nós orientamos, né, da limpeza psíquica, da leitura reflexiva, para que dessa forma possa ir recebendo as intuições do astral superior. Porque o astral superior, ele não resolve o problema de ninguém, mas ele dá muito mais. Porque ele dá, quando você está em condições de atrair o bem, de estar recebendo essas intuições benéficas, ele joga muitas vezes as respostas, as soluções dos problemas, mas principalmente esparge a energia positiva, a fortificação espiritual tão fundamental, tão importante para que todos tenham um ânimo sempre renovado do viver, porque viver é uma missão muito importante do espírito que vem ao planeta Terra para cumprir a principal missão, que é a evolução espiritual. Então é preciso, sim, nosso presidente orientou de uma maneira muito clara: todos têm, sendo um espírito em evolução,
têm condições de reagir, de se dominar, de reverter quadros de tristeza, de desânimo, em quadros de ânimo renovado, de confiança em si mesmo e com vontade de viver, de abraçar a vida, porque quando temos a saúde, quando temos as condições para lutar, não há motivo para continuar no desânimo. É preciso sempre reagir, mas contar, claro, com o apoio dos princípios norteadores do racionalismo cristão, que sempre tem uma palavra amiga, o astral superior e as obras têm uma palavra amiga, pontual, assertiva, para que todos possam reverter esses quadros negativos em quadros positivos, de ânimo renovado e de vontade de viver com muito entusiasmo, porque na vida todos nós temos problemas, ninguém está livre, mas todos também temos condições e de superá-los com ânimo renovado através desses princípios que o racionalismo cristão nos disponibiliza. Lúcia? Acho que a Lúcia caiu. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Então vamos à segunda pergunta da noite de hoje, que é a seguinte: frequento as reuniões públicas do racionalismo cristão e ouvi que antes de nascermos, fazemos um planejamento visando o nosso progresso espiritual e não nos interesses materiais. Isso significa que as tragédias, dores e desemprego que enfrentamos já estavam escritos nesse plano? Ou nós alteramos esse percurso no dia a dia pelo uso do nosso livre-arbítrio? Realmente o progresso espiritual ele tem um planejamento prévio, né? No mundo, no campo de estágio de cada espírito, recebemos e planejamos a próxima existência de uma maneira geral no que é preciso enfrentar para superar os defeitos, os problemas que tivemos em outras existências. Isso é um fato. Mas não existe uma predestinação, um destino traçado. Tudo segue também, tragédias, dores, desemprego, seguem também, é claro, o uso do livre-arbítrio é fundamental, é muito importante, mas existe o próprio desdobramento da vida que traz situações inesperadas no viver das pessoas. E, como na pergunta anterior, é preciso que cada um reaja, renove o seu ânimo para enfrentar, né, problemas que surgem na vida de todos. Num mundo em transformação, com grandes transformações atuais, com a inteligência artificial trazendo uma evolução exponencial ao nosso planeta, vamos ter muitos problemas, não resta a menor dúvida, mas também existirão soluções para resolver esses problemas e termos condições de superá-los. Então, tudo na vida, a vida é dinâmica. Então, tudo está em transformação, principalmente no planeta Terra, que é um planeta de grandes transformações, onde nada é definitivo, não é? Então, desta maneira, cada um precisa entender essa dinâmica da vida no planeta Terra para enfrentar tudo com muita coragem, com muito valor, não é? Não ficar se prendendo, principalmente, com pensamentos negativos, principalmente nas tragédias, dores, desemprego, né, que existem notícias que deixam todas as pessoas preocupadas. A imprensa trabalha desta forma, porque é isso que dá audiência. Então, não trabalha com uma amplitude de tudo que já foi conquistado e melhorado no planeta Terra. Se olharmos para trás, para 100 anos atrás,
tudo era diferente, era muito mais difícil do que hoje, não resta a menor dúvida. Mas as pessoas esquecem disso e ficam muitas vezes presas nesse círculo vicioso dessas más notícias, de tragédias, de desemprego, economia que vai mal, enfim. Mas é preciso que cada um procure um oásis, e esse oásis está no racionalismo cristão, através dos seus princípios, através da sua disciplina, assistindo, frequentando assiduamente as reuniões, todos terão condições de tudo enfrentar e de sair vencedor de todas essas situações, enfrentando e renovando o seu entusiasmo, estando cada vez mais fortalecido, porque problemas, reveses, como eu disse, todos têm, porém eles servem como oportunidades de crescimento espiritual. E uma vez que a pessoa enfrenta e supera, ela sai realmente fortalecida, renovada dessas situações. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Convivo com um familiar extremamente ciumento, invejoso e agressivo, o que torna a nossa casa um ambiente horrível. Como posso manter meu equilíbrio psíquico para não ser contagiada por essas perturbações, uma vez que aprendi no racionalismo cristão que ninguém muda ninguém? Realmente uma situação difícil essa que essa pessoa está enfrentando, né? Na mesma família existem espíritos ali reunidos, claramente de diferentes níveis de espiritualidade, e isso é um fator muito importante para o crescimento espiritual, sendo a família o primeiro e mais importante laboratório psíquico no planeta Terra. Então, esses casos de pessoa que está nessa situação, que segue dessa forma, ciumento, invejoso e agressivo, é preciso ter muita calma, muita paciência, não gerar discussões, não procurar mudar ninguém, porque realmente não mudamos ninguém. E a própria pessoa que vai ter que chegar a esse momento, então, essa pessoa que está agindo assim, ela começa a se isolar. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas que agem dessa maneira, né? Então ela começa a ficar isolada, ela vai, com isso, vai ter oportunidade de refletir a respeito do que está acontecendo. E muitas vezes, refletindo, chega à conclusão que precisa se modificar. E se modifica. Então é preciso, como eu disse, paciência, é preciso irradiar para essa pessoa nos momentos que antecedem a limpeza psíquica, mas é preciso também não se deixar envolver demasiadamente nessa situação, seguindo a disciplina da limpeza psíquica, como aprendeu no racionalismo cristão também, e se fazendo da leitura um hábito, esquecendo às vezes um jornal A Razão, um livro do racionalismo cristão, para que essa pessoa talvez no momento de que esteja sozinha possa acessar, ler e vai, com certeza ser direcionada muitas vezes para refletir a respeito do modo como ela está agindo no meio familiar. E isso pode até fazer, aliás, com ela um despertar espiritual, porque é assim que acontece. Todos nós, todas as pessoas têm dentro de si os atributos e faculdades latentes. E esse despertar espiritual, cada um tem o seu momento, né? E muitas vezes esse momento vem através de sofrimento, de dor e de teimosia, que a pessoa quer manter essa sua maneira de ser, ciumento, invejoso, agressivo, e ela muitas vezes, às vezes, chega à conclusão que precisa se modificar. E às vezes se modifica. E isso volta a haver um convívio harmonioso na família, volta haver diálogo, um diálogo saudável. Isso é muito bom, porque volta então o equilíbrio psíquico. E esse equilíbrio psíquico, cada um tem que manter o seu próprio, porque nossa felicidade, nossa serenidade não depende de ninguém a não ser de nós mesmos. Por isso precisamos desses momentos de reflexão
momentos de deixar a vida material um pouco de lado para nos dedicarmos à nossa essência espiritual, que é isso que está faltando para a humanidade, se espiritualizar, dedicar-se a essa essência, porque nós somos seres espirituais. E quando nos afastamos dessa essência, que começam todos os problemas, começam os desequilíbrios psíquicos, a depressão, o desânimo, enfim, todos os problemas que muitas vezes vão se avolumando porque vira um círculo vicioso na vida da pessoa, ela não sabe o que acontece por não ter o conhecimento da espiritualidade, e com isso muitas vezes fica nesse desequilíbrio psíquico sem saber o que fazer. Mas você que já está em contato com o racionalismo cristão, aproveite essa grande oportunidade, uma oportunidade única no viver para se dedicar a essa filosofia, estudando e principalmente aplicando os princípios no seu viver. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. E a terceira e última, aliás, a quarta e última questão da noite de hoje. Na empresa onde trabalho, eu vejo muitas injustiças e atitudes desonestas de colegas que buscam o sucesso a qualquer custo. Sinto uma tentação constante de levar os casos para minha chefia, mas tenho receio que isso possa prejudicar minha carreira. O que o racionalismo cristão me aconselha? Inúmeras situações como essa acontecem nas empresas, principalmente nos dias atuais, mas já aconteceram sempre, é um fato. Muitas pessoas, principalmente hoje em dia, querem ter sucesso, querem ter dinheiro a qualquer custo. E muitas acabam se encaminhando numa situação de desonestidade, de problemas que vão a qualquer custo, quer subir passando por cima de colegas, às vezes inventando coisas sobre os seus colegas, o que pode prejudicar. Então, é preciso também ter muita cautela, na realidade, sobre essas situações, não é? Na verdade, pessoas que agem dessa forma, mais cedo ou mais tarde, elas mesmas vão cair, porque estão agindo para o lado errado, para o lado do mal. E todo mal fica sempre com quem o pratica. Essa é uma realidade que o racionalismo cristão sempre expõe a todas as pessoas. E assim sendo, essa pessoa que está prejudicando o mal, está prejudicando, que está fazendo o mal, está prejudicando a si mesma. E mais cedo ou mais tarde, isso virá à tona e ela mesma cairá como um castelo de areia, porque ela engendrou uma maneira errada de proceder, e esse caminho errado traz consequências negativas para ela mesma. Então, é, o nosso conselho principal é cumpra o seu dever, faça a sua parte, né? Da melhor forma possível, da melhor maneira possível, e se defenda, é lógico, através principalmente do pensamento, mas se defenda também para não entrar nessa negatividade que essas pessoas estão fazendo contra elas mesmas, é claro, mas também é preciso ter cautela para que esse ambiente negativo não entre em você mesmo e lhe prejudique nas suas atividades, no seu trabalho, podendo, às vezes, como em verdade, ocorrer justamente o contrário. Às vezes, a pessoa que quer resolver uma situação errada, acaba sendo acusada de uma outra coisa, de uma inverdade, e às vezes até é mais prejudicada do que a outra que está fazendo tudo errado, que está cometendo desatinos dentro de uma empresa. Então, é preciso muita cautela. O nosso conselho principal é esse: tenha paciência, as coisas vão se acomodando sempre. E a chefia, mais cedo ou mais tarde, vai enxergar esse problema, porque a pessoa que está na chefia já tem a capacidade para lá estar. Então,
Então, ela muitas vezes já sabe que existe o problema e está esperando o momento certo para agir. Então, nós devemos ter essa cautela, principalmente evitando que a situação não parta por uma fofoca, para um fake news, coisas que trazem até maiores prejuízos. Então, é preciso que nosso conselho é justamente esse: tenha paciência, que as coisas acabam se acomodando, mas principalmente eleve-se, eleve o seu pensamento, pratique a disciplina orientada pelo racionalismo cristão antes de entrar no seu turno de trabalho, após sair, e cumpra principalmente as suas obrigações corretamente. Assim procedendo, não tem que temer nada e tudo correrá bem, com certeza. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Passamos agora à terceira e última etapa da reunião, que é a orientação de Humberto Rodrigues. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Os seres humanos enfrentam ao longo da vida dificuldades, desafios e reveses que fazem parte do processo evolutivo. Entretanto, todos, sem exceção, possuem condições de superá-los, pois são emanações individualizadas da inteligência universal, ou seja, espíritos na posse de um corpo físico que trazem em seus corpos fluídicos o patrimônio evolutivo adquirido ao longo de sucessivas passagens pelo mundo escola Terra. Tal experiência acumulada constitui valiosa fonte de aprendizado e favorece o contínuo desenvolvimento dos atributos espirituais. Por essa razão, todos podem recorrer à inteligência, ao raciocínio, à lógica e à vontade para enfrentar e superar os obstáculos inerentes à existência. O esclarecimento espiritual representa importante apoio nesse processo, pois permite compreender a realidade da vida e orientar a conduta com maior equilíbrio. À medida que a pessoa amplia o conhecimento das leis evolutivas, percebe que cada experiência possui finalidade educativa e oferece oportunidade de aperfeiçoamento. As dificuldades deixam de ser motivo de desalento para se transformarem em valiosas ocasiões de fortalecimento interior, desde que enfrentadas com serenidade, bom senso e perseverança. Sem esse conhecimento, muitos acabam dominados por pensamentos e sentimentos inferiores, como a inveja, a cobiça, a luxúria, o ciúme e outras imperfeições que perturbam o ambiente fluídico e favorecem a atuação de espíritos situados no astral inferior. Torna-se, por isso, indispensável disciplinar o pensamento, exercer o domínio sobre si mesmo e utilizar conscientemente os atributos espirituais mencionados, impedindo que essas influências negativas comprometam o equilíbrio psíquico, prejudiquem o convívio social e afastem o ser humano dos objetivos maiores do seu progresso espiritual. Portanto, prezados racionalistas cristãos, estudem continuamente a espiritualidade por meio dos livros publicados pela Sede Mundial do Racionalismo Cristão. Esses ensinamentos possibilitam a compreensão da responsabilidade que cada pessoa possui na condução da própria vida, pois o conhecimento espiritual favorece o uso criterioso do livre-arbítrio, fortalece o discernimento interior, desenvolve a capacidade de análise e permite enfrentar as circunstâncias do cotidiano com serenidade, segurança, bom senso e confiança,
estimulando também o respeito mútuo, a solidariedade, a cooperação e a troca de experiências, valores indispensáveis à convivência harmoniosa e ao crescimento evolutivo. Todos elaboram nos respectivos campos de estágio espiritual um planejamento compatível com as necessidades de seu progresso evolutivo. Nesse planejamento, não predominam os interesses transitórios da vida material, mas as oportunidades de desenvolver os atributos e as faculdades espirituais. Sendo assim, ninguém modifica o semelhante pela imposição de ideias ou pela crítica. A verdadeira transformação começa pela autorreflexão, quando cada pessoa identifica aquilo que necessita aprimorar e se dedica com disciplina, perseverança e sinceridade de propósitos ao próprio aperfeiçoamento. Agindo dessa maneira, aproveita melhor sua passagem pela Terra e torna-se mais apta a contribuir, pelo exemplo e pela prática do bem, para o progresso daqueles que caminham ao seu lado. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Ao nosso Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Muito obrigado pela companhia de todos. Obrigado, Lúcia, pela companhia no fecho. Obrigado, Wilson, pelo convite também extensivo que o Gilberto nos fez. E até a próxima. Está encerrada a reunião. Muito bom, Nelson. Tivemos um probleminha técnico aqui na hora Mas, da massagem, é a falta que o acontece. nosso chefe faz, né? Mas foi uma reunião muito proveitosa, temas muito difíceis, reveses, questão dos relacionamentos mais conflituosos, questão do trabalho, enfim, e depois uma orientação de Humberto Rodrigues que nos faz encaixar tudo e ter uma Fechou visão tudo, né? mais clara de como lidar com tudo isso, né? É uma grande satisfação tê-los aqui. Obrigado ao Joaquim, Jefferson, Beatriz, que nos apoiaram, a Nelson e Lúcia Helena, que nos deram a honra aqui da participação. Desejamos a todos uma boa noite. Lembrando que nós temos a nossa reunião nas nossas casas presenciais na próxima sexta-feira, nos horários de cada casa, e então desejamos a todos uma ótima noite, um bom descanso. Está encerrada a reunião. Boa noite. Boa Boa noite. noite.